Hoje o Exclamadoras Podcast está recebendo uma pessoa muito querida, né? Tanto minha quanto da Babi, por razões diferentes, já que a Babi é Sim. da mesma cidade do nosso convidado. E eu me sinto parcialmente da mesma cidade, porque quando eu moro no Brasil, eu moro em Brasília, então eu convivo com esses dois queridos aqui. Com o Adriano, particularmente, eu convivi mais tempo. Então, o nosso convidado de hoje é o mestre FIDE, Adriano Vale, o idealizador da Academia Xadrez Vale e também professor aí de grandes nomes, né, do xadrez brasileiro. A gente vai falar um pouquinho com ele. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado, Thaís, e boa noite, Bárbara. Bem-vindo, É um boa prazer estar noite. aqui. Vamos conversar sobre xadrez, Vamos. Vamos. nosso A nossa tema. ideia, Babi, a gente vai falar um pouquinho até para os nossos ouvintes, né? E também a audiência que assiste a versão videocast, que a nossa ideia é falar um pouco nos próximos episódios sobre treinadores de xadrez, né? Entender um pouco como é que funciona essa questão de, assim, a partir, né, de personagens, né, de pessoas envolvidas com treinamento em xadrez, conhecer um pouco mais sobre esse universo que a gente acredita que pode ser útil tanto para quem ensina quanto para quem aprende também, né? E pra Então, com gente também, certeza. né, Thaís? Porque a gente Ah, também com aproveita certeza, até essas entrevistas, né? A com gente se certeza. diverte, sempre aprende alguma coisa. Então, a gente teve a ideia, né, de, para começar essa série, convidar pessoas que já foram nossos treinadores, ou que são nossos treinadores, e aí a primeiro convidado é, então, o Adriano Vale. Para quem não sabe, eu tive o privilégio, considero um privilégio de ser treinada pelo Adriano, né, por um tempo. Na verdade, acho que nem o Adriano sabe, o Adriano foi meu primeiro treinador, assim, de verdade. Por que que eu digo isso? Porque por muito tempo, a minha vida enxadrística foi um improviso, né? Eu tinha muitos amigos que me ajudavam, me emprestavam livros, amigos assim muito fortes que eventualmente me davam assim aulas grátis, digamos, né? Ou seja, em encontros, em torneios, assim. Mas eu nunca tive assim um acompanhamento de uma pessoa que conhecesse assim o meu estilo de jogo, que analisasse as minhas partidas, que propusesse alguma coisa especificamente para mim. O Adriano foi a primeira pessoa que fez isso. E foi muito bom, porque eu lembro que eu tive excelentes resultados nesse ano que eu fiz o treinamento com o Adriano. Eu lembro que eu joguei uns jogos abertos assim, que as pessoas me perguntavam, Thais, o que está acontecendo? Porque eu não perdi nenhuma partida, né? Foi assim, eu lembro que foi realmente um ano muito bom, assim, de resultado. Então eu fico muito feliz, assim, de trazer o Adriano aqui, porque foi uma pessoa que, né, eu tive esse contato, né? Mas eu quero conhecer mais, até porque, né, eu não sou a única pessoa que foi treinada pelo Adriano. Então a gente vai conhecer um pouco dessa história, começando pelo começo, né? Você, Adriano, é mestre FIDE, você é um jogador, você já foi campeão brasiliense, já disputou campeonatos brasileiros, mas as pessoas conhecem você como, né, o treinador, o professor Adriano, né? Então, como que aconteceu isso? Quando é que você passou de simplesmente jogar a também ensinar e treinar? Oficialmente foi com o Luiz Coelho, né? Porque o pai dele que deu a ideia, né? Chegou para mim, eu já jogava torneio, e o pai dele tinha uma visão assim, né, de que precisava de um treinador, porque ele era um jovem talentoso, mas precisava de uma motivação, né, uma inspiração. E aí ele me procurou, perguntou se eu não queria treinar, e eu não tinha pensado ainda nisso, né? Eu já tinha ganhado dois campeonatos brasileiros na época, ganhei de 87 e 95. Então foi mais ou menos 96 que eu falei, beleza, vamos treinar. Eu comecei, eu já gostava muito de. Já tinha dado alguns cursos esporádicos assim, mas eu não estava ainda pensando em trabalhar com xadrez. Trabalhava com publicidade e artes plásticas, eu já pintava, fazia quadro. E aí o pai do Luiz Coelho, que, né, oficializou ali, né, tava treinando. Aí começou a atrair outros alunos, outros começaram, e aí era uma coisa que eu já gostava, porque quando eu aprendi xadrez, eu dava aula
do mesmo jeito que você tinha essa roda dos amigos, eu gostava de compartilhar o que eu via, o que eu aprendi. Então eu sempre fui muito assim, não de querer esconder o jogo, até com os amigos que eu ia jogar com eles nos torneios, eu compartilhava. Até o meu pai falava que eu estava criando cobra, né? A expressão do meu pai. Mas eu falei, não, deixa eu me divertir aqui, eu quero estudar com eles, compartilhar mesmo, né? E aí que surgiu esse gosto por compartilhar, né, o que eu estudava. Isso aí se transformou nessa profissão, né, de professor de xadrez, de treinador, mas começou assim meio espontaneamente, sem muito planejamento, né? Aproveitando que você estava falando aí de treinador e professor, né? Você percebe alguma diferença? Existem os dois tipos, professor e treinador de xadrez? Para você, isso se diferencia de acordo com o aluno? Tem aluno que você é mais professor, tem aluno que você é mais treinador? Como é isso para você? Eu acho que essa classificação é mais de acordo com o público ali, que, né, a perspectiva. Por exemplo, numa escola, o professor está preocupado em introduzir ali a ferramenta, o xadrez. Não necessariamente a criança vai jogar torneios, vai gostar, vai querer praticar o esporte, né? Eu acho que professor é algo assim mais geral para difundir o xadrez, para ensinar o xadrez. E treinador é quando é um objetivo específico, né? Por exemplo, eu posso dizer que o que a Thaís citou, a gente fez um treinamento específico, trabalhamos no repertório, ali foi um Sim, treinamento, né? Mas as palavras se confundem, né? aham, claro. Eu estou sendo professor e também estou sendo aluno, porque esse é uma coisa que eu já observei no meu processo, quando eu estou ensinando, eu tenho coisas já, informações que eu posso passar, mas estou aprendendo ali na hora também. Então, o processo de aprender, que eu acho que eu gosto de compartilhar também. Vamos analisar isso aqui, vamos tirar algumas conclusões. Isso é novo para mim também, às vezes na aula. Eu gosto de abrir exercícios em aulas que eu não fiz ainda, Aham, para compartilhar também o processo de pensamento, né? Fazer sim, lance do mestre com partida que eu não fiz. Claro que tem muita coisa que eu repito, porque já são partidas didáticas que já estão há anos, eu estou repetindo elas, mas sempre tem o elemento assim de novidade nos meus treinamentos para mim também. Um exercício novo, uma partida nova, garimpar partidas, eu adoro garimpar partidas, né? uhum, Então, por exemplo, você quer jogar um Rui Lopes, vamos procurar dessa variante específica e a gente descobre na hora uma partida didática que é desconhecida de livros e tudo. É possível, porque são milhões de partidas, né? sim. Então, se a gente vai usando ali, garimpando ali direitinho, acaba encontrando umas partidas muito didáticas. É um dos processos que eu gosto de utilizar assim, né, nas Uhum. aulas, né? Mas então professor e treinador eu acho que se misturam. Claro, treinamento específico existe, né? Quando a pessoa está querendo subir de rate ou participar de um determinado torneio, né? Claro. Mas eu acho que são duas áreas que eu gosto. Eu adoro ensinar, fazer, já fiz cartilha, né, de Uhum. iniciação, ensinar o básico, de que maneira eu vou ensinar o cavalo. Eu gosto de filosofar sobre essa maneira, né, pedagógica ali, né, pensar sobre a coisa. E aí eu estou sendo professor, não estou sendo Sim. treinador, né, eu estou sendo professor para difundir o xadrez, né, de várias maneiras, né. E treinador, eu acho que é específico com as necessidades da pessoa, né? Às vezes ela quer treinar abertura, também às vezes a pessoa chega muito, geralmente, querendo muito só trabalhar a abertura, né? E eu procuro mostrar que está tudo interligado. Às vezes eu começo a estudar a abertura, mas falando de estruturas de peões, de temas estratégicos, e aí eu acabo transmitindo a minha maneira mais holística de ver o xadrez. Eu não gosto de ver assim segmentado, né? Quando a gente estuda Sim. abertura, a gente tem que estar estudando meio jogo, né? Conhecendo ali. Então a pessoa às vezes chega à conclusão que ela perdeu na abertura, ficou mal na abertura e pensa que o problema é da abertura, né? Que vai resolver estudando a abertura. Mas às vezes ela ficou mal na abertura por causa de um conceito estratégico que ela não domina ainda, ou de uma visão tática que ela deixou passar ali. E isso é trabalhado não na abertura específica, mas na abertura tem todo o pensamento estratégico, tático, estruturas de peões, até finais. Você já pode fazer alguma leitura de possíveis finais pelas trocas de pés, pelas alturas, né? Então, essa é a minha visão de xadrez. É uma visão que tenta unir todas as partes, claro, estudando em momentos diferentes cada setor, né? Vamos estar só final hoje, tudo, mas sempre interligando, né?
porque na verdade está tudo interligado. A divisão é só para fins didáticos, para dividir em livros, né? Para Mas é vender tudo um livros, né? processo para Dizem vender alguns, livros. né? Principalmente os de abertura, que parece que vendem para caramba, exatamente Nossa. por causa dessa. A pessoa pensou, opa, essa abertura agora eu vou jogar, estou com um livro. E Esse- é um fenômeno que acontece muito, as pessoas terem um livro e já se sentirem poderosas só de ter o livro, né? Ixi, eu Só de ter o compro, eu livro. falo, nossa, eu tenho. Não, eu acho que todo mundo vai vestir um pouquinho de carapuça. Eu mesmo falo, pô, eu ficava ali Com saboreando aqueles certeza. livros sem estudar, né? É só para ficar ali na estante, porque É. muitas vezes eu tenho muitos livros, mas não estudei todos. Alguns me marcaram, eu estudei bastante, mas tem muito livro que eu nunca estudei, né? E às vezes passa aquela ilusão de que só de comprar o livro você já está com aquele conhecimento ali garantido, né? Vou- Ó, Então aqui, precisa ó. Temos dessa. aqui, ó. Temos Olha aqui. aqui, uma linda estante. Eu tenho um E eu monte estou de aguardando o dia que vai ser possível fazer uma leitura tipo scanner. Você passa a mão assim, ó, vai escaneando tudo que E está no pronto. livro e vai Seria indo ótimo. para a Eu cabeça, gosto, entendeu? Eu estou aguardando. é, Porque eu esses gosto. livros aqui, eu já comecei a ler todos, Eu tenho entendeu? isso. Já comecei a ler todos. Eu Então, começo. assim, eu li um Daí. capítulo, eu vi alguma parte que me interessava. Eu uso muito para pesquisa, né? Conteúdo para internet e tal. Mas, assim, ler o livro completo, eu li poucos livros. Mas eu tenho essa sensação que de ter eles aqui, de alguma forma, já. Já tá Entendeu? assimilando. Já estou Eu assimilando. sempre, eu sempre recomendo nas aulas para os alunos, eu adoro ler índice de livro e introdução. Isso te dá um conhecimento assim sintético, né? A abertura você vê lá, vai tratar dessa variante, dessa. Às vezes eles publicam até um quadro assim, tipo um mapa mental, né? É muito legal. A Você lê uma Thaís chega orelha de brilhou os livro. olhos agora. Mapa mental. É porque isso aí a gente tem que, às vezes, sintetizar. Eu também recomendo, não fique na obrigação de pegar o livro de ponta a ponta. Às vezes é um livro coleção de partidas, do Fischer, por exemplo. Aí você pega 10 partidas, você fez um bom estudo ali. Em outra época você pega, mas às vezes a gente se cobra, né? Eu vou começar a ler esse livro, aí começa, passando as folhas, e aí depois fica maçante aquele estudo e a pessoa deixa, né? Então, eu gosto assim de sempre recomendar, se o estudo está prazeroso, continua. Se você está lembrando do livro, vai lá, pega, vai estudar, aí beleza. Agora, se o livro, tem que estudar aquele livro e está chato o negócio, aí eu acho que já não vai render tanto, né? Melhor buscar um livro que cause essa motivação para você devorar o livro. Não, e eu acho interessante você falar isso, porque, por exemplo, eu acho que existe também uma percepção um pouco, assim, uma visão, eu vou falar equivocada, mas talvez não seja essa exatamente a palavra, mas assim, um livro de xadrez, ao contrário de um livro de não ficção qualquer, não é um livro que você lê simplesmente, né? É um livro que você tem Uhum. que trabalhar em cima dele, é um Você livro de estudo, interage, né? né? Eu Isso. acho que seria assim, ele é mais parecido talvez com um livro assim de, sei lá, de matemática, sabe, de física, que você tem coisas para resolver ali, né, do que simplesmente uma leitura de um livro. É. Então, isso significa que a forma, né, de trabalhar o livro não é exatamente simplesmente ler, né? Porque se você simplesmente lê o livro, provavelmente você vai absorver muito pouco do que aquele livro quer te transmitir. E eu falo isso porque foi algo que eu demorei muito para sacar, assim, para ter essa visão que você está compartilhando com a gente, né? De que às vezes a gente se cobra muito, mas de dar esse lugar para o livro, né? De trabalhar o livro, de dar Uhum. tempo, de fazer com calma. Eu brinco, né? Eu falo brincando, mas isso é assim, as pessoas acham que eu falo de brincadeira, mas é verdade, assim. Eu tô lendo o Zurique, né? O Zurique 53, que é um livro Uhum. famoso, desde 2017. Uhum. Eu já tô aí indo para a primeira década de leitura. Por quê? Porque são muitas partidas, as partidas são muito boas e eu não tenho pressa de acabar esse livro. Eu sei que um dia eu vou acabar esse livro, e eu dou o tempo que eu acho que ele precisa, assim, porque ele é um clássico, ele talvez seja um dos melhores livros de partidas que já foi escrito, então eu não tenho pressa, assim, de simplesmente ver todas as partidas e falar, olha aqui, acabei o Uhum. Zurique, entendeu? Então eu tô vendo ele, assim, às vezes me dá vontade de ver ele, que é isso que você falou da motivação, às vezes eu falo assim, nossa, eu tô com uma vontade de ver uma partida boa, sabe? Assim, quando eu tenho uma partida Uhum. boa, clássica, aí eu vou lá e pego esse livro, porque eu sei que eu vou encontrar esse tipo de material nesse livro. Uhum. Então, às vezes a gente tem que
entender, né, como se trabalhar um livro de xadrez. E não é, e aí Isso. entra o papel do treinador e do professor, talvez, principalmente do treinador, porque ele vai te dar essas dicas, e mais do que dica, é tipo meio que te sintonizar com a percepção real das coisas, né? De como Uhum, você trabalha xadrez, né? Como é que você estuda xadrez, né? uhum. Não é necessariamente, como eu disse, né? Seria ótimo se a gente só passasse a mão assim, ó, escaneasse e já Uhum. ia para a Mas aí cabeça, talvez né? perdesse a Esse, melhor parte, que é isso de degustar o livro lá, né? Talvez você não quisesse esse poder aí, Thaís, que o, você ia perder essa, né, de ficar olhando, né, curtindo, né? Rubem Alves Ó, tem um trechinho de um de- vídeo dele falando sobre leitura dinâmica. Aí ele falou: Ah, chegaram umas pessoas aqui vendendo pra mim leitura dinâmica. Olhei pra ele e falei: Mas por que que eu quero? Eu vou ler Guimarães Por que que eu quero Rosa, aprender eu vou leitura ver, dinâmica, né? eu vou ler José de Saramago. O que que eu vou fazer com essa leitura dinâmica? Eu vou pegar então agora, vocês vão me dar um jeito de eu ouvir a Nona Sinfonia em 2 minutos, é isso? Tipo, qual é o prazer que é, eu vou ter se eu reduzir tudo isso, né? Se eu reduzir essa pressa que a gente tem, que já tinha antigamente, agora com a internet parece que a leitura dinâmica, eu lembro de criança ser assim, nossa, leitura dinâmica, muito bom, né? Excelente, melhor coisa. Mas hoje em dia com a internet tá pior, né? Eu acho que piorou bastante, assim, dessa pressa de aprender. Então, é. até pensando aqui na parte de treinamento, de professor, quantos alunos eu já não tive que chegaram achando que iam zerar o xadrez em um mês, né? E aí eu acho Uhum. que eu tava aqui pensando enquanto você falava também, Adriano, que como a gente vai fazer essa série de treinadores, eu quero fixar bem um ponto, que é o ponto da abertura que você falou. Acho que eu vou fazer até uma contagem, assim, pra gente ver. Quantos treinadores vão chegar aqui e vão dizer que não é a abertura que vai resolver o problema do enxadrista, né? E foi o que você falou, É, não é esse o foco, né? ele tem que entender que a abertura é importante, mas não é o problema que está causando as derrotas, né? E eu gosto até de começar muitos treinamentos pela abertura, porque primeiro, ele está com uma ansiedade de informação. A abertura é muita informação, né? Partidas modelo, isso aí é legal, porque aí eu vou interligando com outros assuntos e vai essa coisa de trabalhar. O repertório também tem a ver com estilo, então ele tem que saber já se é um jogador que quer jogar mais posicional, se quer jogar mais para o ataque. E com isso a gente vai tendo exemplos de partidas, de planos, né? E vai estudando o meio jogo, como está tudo interligado, a gente começa pela abertura, logo vai estar estudando o meio jogo daquela abertura. Então eu não vejo. O que eu não gosto é assim, pegou um livro tipo enciclopédia, que é só variante, e sair memorizando, aí ele não vai nem entender o porquê de cada lance, né? Sim. Aí esse tipo de estudo é que a gente deve evitar de início. Mas conhecer, por exemplo, uma Rui Lopes, né? Tem Rui Lopes de praticamente todos os campeões mundiais. Vamos estudar Rui Lopes, vamos ver as Rui Lopes dos campeões mundiais. Já é um estudo de abertura, porque eu costumo dizer que com meia dúzia de partidas você conhece a ideia, né? Conhece o espírito daquela abertura, né? E depois são detalhes e mais detalhes, são camadas, né, de conhecimento, e isso vai ser a vida toda. Então, ter um contato inicial com a abertura, todo mundo pode ter e é benéfico. É só essa forma de querer assimilar informações memorizadas ou de computador, aí ele pode até ganhar uma outra partida por causa disso, mas não vai estar desenvolvendo xadrez ou até desenvolvendo algo mais ali, né? Algum prazer que o xadrez possa dar. Ele vai ficar com uma coisa muito matemática ali, muito fria, né? Não matemática, mas fria, né? Ele estuda, decora e aplica, ganhou, cadê né, a emoção, ele conquistar ali, ele ter ideias, né? Aí foge um pouco até da arte, né? Que é o lado que mais me atrai, assim, né? No xadrez, né? Sobre isso acho interessante comentar, né, que você fez uma série muito legal no YouTube, acho que inclusive ainda está fazendo, que é justamente sobre essa questão das aberturas, né? Para quem não conhece, o Adriano também tem, né, um canal no YouTube, e é muito legal porque eu acho que passa exatamente, cumpre, né, um pouco isso que você está falando, que é
uma ansiedade natural, né, de você conhecer o início do jogo, porque é até contraintuitivo você começar do final, né? Assim, Uhum, eu acho que a gente, o ser humano, busca uma certa ordem, né, no seu aprendizado, porque isso, de certa uhum, forma, te dá uma percepção de controle, né, da coisa. Então, uhum, existe um pouco essa visão de que começar pelo começo faz muito sentido. uhum, Mas nessa série do YouTube você vai testando, né? Várias aberturas, então você pega assim uma amplíssima gama de aberturas, uhum, o que eu acho interessante porque primeiro, né, tira um pouco esse estigma de que algumas aberturas são muito boas e outras são muito ruins, ou seja, você tem um cardápio, você está ali mostrando, né, esse cardápio. uhum, Tem partidas que você ganha, tem partidas que você perde, né? Isso eu também uhum. acho muito humano você mostrar no vídeo no YouTube. É. E mais, você joga a partida com essa abertura específica e depois explica a partida, né? As Uhum, ideias que te surgiram ali e tal. Então, eu acho que é um conteúdo muito acessível, assim, muito acessível e uhum, muito realista do que realmente você precisa ter em termos de eh, habilidades para tomar decisões na hora da partida, né? Porque você está ali uhum. mostrando um pouco esse processo, que foi o que você falou. E com É. isso, eu faço um gancho para uma pergunta que a gente não tinha exatamente planejado, mas eu acho que ela cabe muito nesse momento, e acho que a Babi, que foi, na verdade, a grande introdutora dessa pergunta, que é o seguinte: essa questão velocidade, internet, instantâneo, né, tudo isso. Como que isso, né, se compatibiliza com o tempo que o xadrez demanda para a gente aprender, sabe? O xadrez não se aprende de forma instantânea, né? O xadrez é algo que, Uhum, assim como outras grandes artes, outras habilidades, é algo que exige uma dedicação num tempo um pouco diferente, né? Que não é esse mundo da internet. E hoje a gente vê, e você faz uso dessas ferramentas, né? Como é que você uhum, concilia isso? Como é que você vê isso? É, o mundo do online, do digital, da tecnologia, com essa natureza do jogo. uhum. Então, eu acho que eu sou de uma. Eu vivi a época de caderno, vivi a transição, né? Eu aprendi xadrez numa época que era livro, tabuleiro, um recorte de jornal de vez em quando chegava na sua mão, então você não tinha livros. Isso aí era legal ter aquele. Todo o material que parava na mão, a gente eh, explorava bastante, né? Depois eu vivi essa transição aí, surgiu a internet, década de 90, né, 95 mais ou menos, e começou a desenvolver chess base, né, os clubes virtuais. Eu acho que eu sempre me adaptei, eu nunca fui aquele que né, ficou parado ali, eu sempre fui muito curioso com informática, e eu acho que hoje, para o xadrez teve um benefício muito grande com a informática, né? Desenvolveu demais, né? Não só a parte técnica, mesmo a parte científica, né, com os computadores, as análises, mas a parte como uma atividade social, interligando as pessoas, né? E para fazer certos exercícios, eu recomendo mesmo um aplicativo, exercícios de tática, assim, que você quer fazer em grande quantidade, você vai ficar montando a posição, você leva mais tempo para montar a posição do que para resolver. Para garimpar partidas, eu não vou garimpar, até que eu posso folhear alguns livros, mas eu vou direto, eu gosto muito do site Chess Games, mais do que o Chess Base, né? Eu gosto do site, porque ele já tem muitos pacotes já feitos, pré-selecionados, né? Então eu uso muito para filtrar. Eu costumo dizer assim, que eu prefiro um banco de dados de 10 partidas do que um de 10 milhões. Você tem um banco de dados de 10 milhões, toma aqui. E aí, o que que você vai fazer com aquilo? Agora, eu dou um banco de dados. Essas 10 partidas são instrutivas, você vai aprender a jogar essa abertura. Aí a pessoa sabe que tudo ali é importante, ela está com 100% daquele banco de dados, assim, podendo aproveitar, né? Então, acho que tem que conciliar mesmo a tecnologia, essa velocidade de informação é boa, né? Porque a gente acompanha o torneio vendo o Carlsen jogando ali com o Pragnananda, porque eu peguei a época que você estava jogando Karpov e Kasparov, eu fui para o Correio Brasiliense aqui, recebeu um telex do Lincoln Lucena,
que estava em Moscou, ele mandava o lance, eu ficava meia hora e esperava vir outro lance. Peguei essa época e peguei agora também, comparando as duas, é muito melhor com a tecnologia. Você vê o cara fazendo o lance e dois grandes mestres comentando. Olha só, na época era muito difícil, né? Mas, por outro lado, tem essa coisa da gente tentar analisar uma posição sem engine, que até hoje é uma coisa boa a gente fazer, né? Porque existe essa ilusão, né? Se coloca endeusando o engine, a linguagem artificial, e menosprezando o poder do ser humano, né? De gerir aquilo, de alimentar, ter ideias. Eu tenho visto muito que a tecnologia, os engines, eles mostraram para o mundo do xadrez que as partidas perfeitas não eram tão perfeitas, né? Tinha um erro. E hoje todo mundo sabe que os erros aparecem, mesmo nas melhores partidas, né? Se você passar o pente fino ali do engine, vai ter erro, aí ele vai te chamar de blunder, não sei o que, vai aparecer duas interrogações, e às vezes você tem que contestar essa linguagem rígida aí, que está dando uma interrogação no seu lance, só porque você não viu 30 lances na frente como ele, e calculou um negócio lá que qualquer ser humano se perderia ali. Então, ele nega qualquer ideia, ele faz a análise, né, por força bruta, e a gente tem que entrar com o quê no xadrez? Com ideias, com criatividade, né, com cálculo também, mas dentro de um limite humano. Ninguém vai calcular como um computador. Então, a gente usa muito a intuição, né, para sintetizar tantas análises às vezes, né? E é uma coisa muito interessante. Eu tenho falado muito, até para crianças, para aulas de crianças, mostrado conceitos, né? Quando a pessoa seguia por conceitos, por ideias, os lances surgem, às vezes, naturalmente, né? Você fala que uma torre é uma peça boa para colunas abertas. Aí você explica o que é uma coluna aberta, ela vai jogar a torre na coluna, isso vai ser intuitivo, vai ser visual, né? É igual uma pista, né? O carro tem que andar nessa pista. Você explicou o movimento. Então, essa percepção visual é uma forma também de, né, de mostrar essas ideias, né? Não, e com isso eu já puxo o gancho, né, da próxima pergunta, que é sobre a questão do talento, né? Porque nesse universo de tanta acessibilidade de informações, tanto conteúdo que, né, a gente que já é de uma geração anterior, a gente sabe que não era assim, né? Talvez Uhum. para quem chegue agora pareça tudo muito natural, mas a gente sabe que o mundo do xadrez não era assim. É, como você vê, então, diante, né, de tudo isso, a questão do talento, né, que seria, então, esse componente essencialmente humano, né? O que que Uhum. é o talento para você no xadrez e que lugar ele ocupa, assim, né, na nossa modalidade, assim? Ele é importante, ele não é? Você já viu, sabe do que se alimenta, onde mora? Isso é Uhum. verdade? É uma lenda? O que que é exatamente? Como é que você vê essa questão Então, do talento? eu acho que tem várias formas de talento, né? E até o talento para ser organizado, ser disciplinado, trabalhar, isso aí também é um talento, né? Tem gente que não tem esse talento, aí tem, sei lá, um outro talento, uma facilidade para resolver qualquer problema que passa ali, de mate, mas aí ele não tem o talento para ser disciplinado, organizado. Mas falando desse eu acho que tem que ter, a pessoa tem que ter um gosto, uma paixão ali pela atividade, né? É o que vai fazer mais diferença, né? Tanto é que tem muito talento que, às vezes, por não trabalhar, fica ali. Isso vendo em outras áreas também, né? É mais ou menos isso aí. O talento, só com o talento ali, sei lá, uma facilidade, porque eu acho que tem muito a ver também com o contato que a pessoa teve. Se teve muito jovem, criança ainda, o xadrez vai aparecer mais como uma linguagem, né? E aí fala, nossa, como ela é talentosa, porque você não fala que um chinês é talentoso porque está falando chinês, olha só que talento para idiomas, é porque ele aprendeu muito cedo. Eu acho que o cérebro é muito poderoso, né? Então, se a gente vai dando os estímulos, se esse estímulo começou numa idade ainda na infância, vai ser talvez transformar, se a criança gostar, ela vai se transformar num jogador forte, né? A maioria dos grandes mestres hoje, eu acho que todos foram crianças ali que participaram, que gostaram de participar. E aí eu acho que não importa muito
o grau de talento, ninguém fica analisando, é meio subjetivo, né? O que importa é a intensidade com que a criança participa de torneios, estuda, e aí eu acho que todos podem desenvolver, né? Não podemos colocar uma palavra para primeiro tentar entender o que essa palavra vai englobar, né? O negócio é mergulhar no xadrez, seja se você gosta, mergulha no xadrez que vai ter resultado. Então, juntar a prática com o estudo e criar um diálogo entre o estudo e a prática, né? Você estuda, você tenta aplicar alguma coisa, tentou aplicar, não deu certo alguma coisa, você já volta para a oficina, né? Vai consertar alguma coisa ali na ideia, na maneira que você analisou. Então, sempre tem esse diálogo entre estudo e prática, né? A gente vê, às vezes, essa criança tem mais facilidade, ela tem mais interesse. Se ela tem interesse, logo vai parecer que é o talento para o xadrez, porque ela tem interesse. Não é por aí, é mais o interesse, a dedicação, criou a paixão. Tem criança que não desperta a paixão pelo xadrez, mas desperta por outra coisa, né? Então, eu acho que é mais esse grau de dedicação que vai acabar determinando o talento, né? Tudo tem que ser trabalhado mesmo, eu vejo assim, que é cultivado, né? Não é trabalho, eu não vejo muito assim trabalho que tenha que ser. Até esses projetos são isolados, assim, tipo fazer Judite Polga, essas coisas são muito intensivas, né? Mas a dedicação ao xadrez pode ser uma coisa light ali, normal, e é mesmo assim a criança, o jovem ali se desenvolvendo e se tornar um forte jogador, né? Voltando pro seu treinamento, né? A forma como você treina. Tem uma forma fixa de você fazer o seu treinamento com os alunos ou você adapta de acordo com o, o que o seu aluno quer ou o que Uhum. você percebe que ele precisa? Você segue um roteiro? É um É, roteiro que é sempre assim, ele está começando a aprender xadrez, então eu vou seguir esse roteiro aqui. Ou não, você faz de acordo com ele? uhum. Eu tenho muito essa meio assim de psicólogo, né? Você conversar com a pessoa. Aí eu analiso vários aspectos. Se ela gosta de tecnologia, às vezes eu vou dar uma aula, a pessoa ela não gosta, eu não vou ficar recomendando ela jogar online, né? Então, cada pessoa tem um perfil e tem uma necessidade. Às vezes, com alguns alunos atualmente, eu estou trabalhando numa fase só análise de posições, só exercício e análise mesmo de partidas, né? Chegar uma época mais próximo de um torneio, aí a gente trabalha repertório de aberturas. Então, eu acredito muito nisso, assim, em fases, né? Eu lembro que uma época rolou aí na internet, era um plano de estudo que tinha até os minutos para descansar. Eu acho isso tudo muito exagero, sabe? Tinha, assim, 10 horas da manhã, estuda finais. Então, é um negócio muito eu acho que tem pessoas que não se adaptam a uma coisa tão rígida, né? E nem eu vou saber cobrar um tipo de coisa assim. Eu sou mais assim, o estudo está sendo legal, então continua. Mas eu gosto de recomendar livros, determinados livros e assuntos que vão trazer um benefício maior. Um tipo de estudo que eu acho que eu sempre recomendo é estudar coleção de partidas de um mesmo jogador. Pega o livro do Fischer, do Karpov, analisado por ele mesmo. Tem um do Smith que eu gosto muito, tem um amarelinho e tem uma edição em inglês que é fantástica. Aí não tem os erros tipográficos que tem na edição. E a notação algébrica, são 125 partidas. E é o Smith falando ali, esse tipo de estudo é muito legal. Se você concentra, vê ali no tabuleiro, você vai estar conversando com o grande mestre ali, né? Com a lenda, né? Você vai estar vendo as ideias, vai estar em contato. Por que que não estaria trocando ideias com ele? Você está exatamente na frente dele, ele mostrando uma partida para você. Você pode chegar até a ouvir a voz dele ali na frente explicando. Então, esse tipo de estudo eu acho que rende muito, né? Assim, você Sim. tentar sintonizar com as ideias. É uma conversa, né? Então, É, e isso são os livros que vão dar. pedagoga, eu vejo que isso faz muita diferença, assim. Às vezes, o professor quer um método e o aluno não está se adaptando àquele método, mas mesmo assim ele insiste naquilo, né? E ele quer que o Uhum. aluno siga porque, eu recomendei, então tem que ser isso. E a gente, na faculdade, a gente aprendia que realmente o caminho é você entender o que o seu aluno precisa, né?
o que Uhum. ativa a vontade, né? A vontade de estar ali, que nem você falou, ele tem que estar gostando de estar. Muitas É. das coisas que tem muitas pesquisas falando que a criança aprende brincando muito mais do que quando ela aprende um método assim muito rígido. E assim, eu acho que vale para tudo, para a vida. Eu acho que a gente pode usar a criatividade até para criar planos de estudo. Eu costumo sempre incentivar alguma autonomia. O que você está querendo? Você está querendo estudar Índia do Rei? Então pega o Zurique 53, vê as Índias do Rei que surgiram lá. Tem Taimanov e Naidov, que é uma partida inspiradora. Só ali ele já vai. Tem umas partidas do Bronstein também. Então, assim, você pode fazer um estudo específico, né? Pega um site, deixa eu ver os finais do Karpov, criar motivações, assim, pegar um brasileiro aí, estudar a fundo, que aí tem aquela proximidade também. Eu já senti isso, que quando é um jogador que você conhece, ele é forte, você tem uma sintonia maior, né, para aprender, né? Um jogador que você vê jogando ali. Então, até deveria ter mais livros, né, de jogadores brasileiros, coleção de partidas com análise. Porque um livro que me marcou muito foi o Márcio Elis de Freitas, que foi um antigo campeão, e ele tem um livro chamado Partidas de Xadrez, aquele livro muito didático, muito instrutivo, né? E ele jogou torneios em Mar del Plata, jogou em Buenos Aires, e ele mostra lá alto nível também, né? Jogou torneio sul-americano. Então, não tem esse tipo de livro, né? Tem livros, acho que livros feitos sobre partidas do Mequinho, mas eu queria ver os grandes mestres todos escrevendo livros tipo Minhas Melhores Partidas. Seria um grande impulso, assim, né, para o xadrez brasileiro, né? Ainda mais que eles são conhecidos, esses grandes mestres, né? Então, eles poderiam escrever Minhas Melhores Partidas, uma coleção, né, de 50 seria, mas tem o trabalho também, às vezes ele não quer fazer o formato livro, né? Tem toda essa questão também, né? Eles viraram ídolos também, né? Então, assim, é uma coisa que não tinha antes Nakamura, por tanto, exemplo, né? não vai escrever livro, ele vai ficar É. fazendo live lá o Tá dia lá de todo, né? boa, Ele vai tranquilo. parar para escrever um livro, né? Cada. Aí a gente não consegue imaginar. Porque o tempo que ele fica parado é o tempo que ele não tá ganhando dinheiro, né? Porque enquanto ele tá transmitindo, ele tá ganhando dinheiro. É, ele já encontrou ali, né, É, tem mais de 1 milhão, né, de seguidores, né, tem. no Twitch, né? Acho que ele já É. pode. Acho que até foi até muito bem agora no Candidatos, né? Mas eu acho que ele estava assim, nossa, tomara que acabe esse torneio para eu voltar lá. Ele já está muito assim acostumado, né, com essa vida de streamer, né? Mas está aí jogando os torneios ainda, principalmente eu acho que os de Blitz ele vai sempre dar uma prioridade. Mas a gente vai torcer para que, né, pelo menos os grandes mestres brasileiros aí que escutam o A nosso ideia. podcast, que imaginamos que sejam vários, né? Porque a gente acredita, né? A gente É. não sabe se é real. Mas, enfim, que eles então escutem aí a sua ideia, acho que realmente seria de grande valia até, enfim, para essa nova geração, né? Ter contato É, com o material, como você disse, né? Essa questão da pré-seleção da informação hoje talvez uhum, seja a questão chave, assim, porque informação a isso. gente tem, né? Agora, como é que a gente sabe o que vale a pena, o que não vale a pena? É, Quem decide o que vale a pena? Assim, qual é a autoridade, né, que você uhum, reconhece como válida para dizer que isso funciona, isso não funciona, isso é é, bacana, isso não é? Para a gente encontrar essa direção, né? Onde é que a gente busca uhum. essa direção? Eu acho que isso é muito Isso, difícil. é um acesso à informação muito, muito grande, né? Você vê, eu peguei uma época que era super difícil você ter um livro na mão. Hoje você Tinha tem esses livros, né? PDFs, né? Eu assino esse serviço que tem muitos livros, e-books. Então, qualquer livro ali de xadrez, que antes era uma dificuldade, você tem ali. E aí, eu sinto que eu perdi um pouco essa lentidão de absorver, de estudar, que eu tinha um livro, aí de repente ele sumia, aí eu via o livro. Hoje eu tenho muito livro e isso acaba, tira um pouco daquele prazer, mas ainda tenho a coisa de sentar no tabuleiro e passar uma partida. Mas eu andei muito tempo sem ter o tabuleiro, estava tão assim no computador, aí eu falei, não, eu preciso arranjar um tabuleiro para voltar a uma prática que era muito boa, né? Tomando um cafezinho ali, passando as partidas e no ritmo ali, lendo com calma, né? Aí é um ritmo que eu gosto, assim, de estudo, né?
E faz bem, porque às vezes você assimila um conhecimento, que depois você pode aplicar de maneira rápida, pode aplicar até num blitz, mas o processo de assimilar pode ser mais lento, né? Depois você pode fazer aquilo de forma rápida, né? Sim. Então, o que acontece hoje é que todo mundo quer aprender muito rápido, né? Aprender tem métodos aí como o Chessable, eu até já tentei, né? Mas eu acho aquilo maçante, né? O negócio de ficar repetindo lances, né? Pode ser uma parte do treinamento, mas a pessoa não vai aprender toda a abertura só com aquilo, né? Se ela não lê bastante, não pensar sobre, analisar partidas, né? Se ela ficar só repetindo lances, vai ser muito automático, né? Sem vida, né? Tem uma informação que eu não sei, né, se os nossos ouvintes e audiência conhecem, mas acho que é importante ressaltar. Você foi treinador de grandes nomes, né, do xadrez brasileiro, grandes talentos, ou enfim, nunca saberemos como, mas enfim, para citar alguns, né, que são mais conhecidos, o próprio mestre internacional Luiz Coelho, o Vitor Chumyatsky, né, que também é um fenômeno aí desde muito jovem. A gente tem o Lucas Aguiar também, a gente tem a Luísa Félix, um grande talento aí de categoria. Então, assim, nós temos vários jogadores titulados, campeões brasileiros, jogadores de destaque que foram seus alunos, né? Eu queria saber de você se você identifica, né, nesse grupo aí que se destacou, que se desenvolveu, alguma característica comum, né? Se você acha que realmente você identifica ali alguma diferença, né, entre esses enxadristas, e que diferença você pessoalmente acha que fez nessa jornada de desenvolvimento deles até esse lugar assim de destaque em competições, né? Eu acho que eu nunca vi assim de uma maneira como a minha presença foi que formou o jogador. Eu acho que o jogador já tem, eu acho que cada pessoa tem uma personalidade ali, um estilo em potencial, um mestre em potencial. E no caso do Coelho, ele já veio com muita vontade. Quando despertou isso, que ele queria se tornar mestre nacional, foi assim, foi 4 anos depois que ele começou a jogar xadrez, ele se tornou mestre nacional. Então, essa vontade dele se tornar mestre nacional não foi uma coisa que eu falei, você pode, não foi uma coisa, claro que eu incentivei, mas eu acho que cada um deles, o Vitor me impressionou. Com uma aula de 11 anos, ele já estudava livros em russo, porque os pais são russos, já estudava literatura. Então ele começa a analisar uma partida lá, ele foi lá na academia, e ele começa a analisar, eu lembro até a posição, que era de uma tarraxa, aí ele fala, esses peões aqui estão um pouco fracos, mas tipo assim, conceituando, né? Um garoto de 11 anos. Eu falei, nossa, esse aí já gosta, já sabe apreciar a parte estratégica, a parte. Aí eu vi que. Então, quando eu vi os talentos, né, como a Luísa também, muito talentosa, cresceu rápido, mais teve o Ricardo Japiaçu também. O Lucas não teve treinamento individual, ele fez mais uma época coletiva junto com o Chumyatsky, né? Mas Japiaçu foi individual, a Luísa, o Coelho, e muitos outros que se eu for citar, tem muitos que tiveram resultados que me deixaram muito satisfeito por eles, né? Porque eu acho que por eu já era jogador antes de ser treinador, então eu acho que eu já era bem assim, um pouco saciado de resultados, eu não queria me projetar, querer que o aluno ganhe um campeonato para eu ficar me projetando. Isso aí é mérito dele, né? Ele ganhou, ele trabalhou, e eu curto a vitória dele, vibro com a vitória dele, né? Então, eu nunca achei assim que foi a minha participação é mais de motivar, de dar o clima, de dar empolgação, né? De ser até às vezes um colega de estudo ali, né? Porque eu sempre estou estudando junto, né? E aí eu acho que é a pessoa falar, eu vou me dedicar, eu vou me tornar um jogador forte. Parte muito daquele estalo que dá em cada pessoa, quando ela resolve que, não, eu vou estudar e criar uma autonomia, porque cada pessoa vai ter um estilo único, uma maneira única de ver o xadrez, né? Então, quando ela começa a analisar, tirar conclusões e ter uma autonomia ali de estudo, né? Ela pode
ela pode tirar muito proveito do estudo, né? Quando ela começa a saber o que quer e saber procurar e não depender de um livro, ela tem que estudar esse livro. Ela às vezes pega um detalhe em um livro, então ela cria ela vai se formando como a pessoa vai se formando como jogador, não, ou jogadora, né? Mas parte de dentro, né? Eu acho que todo mundo tem esse potencial máximo, né? Se desenvolver, vai ter um estilo único, uma maneira única. Aí que eu aproximo mais o xadrez da arte, é desenvolver um talento musical, artístico, né? Um dom ali, uma tendência, como a gente já falou, de talento. Eu não vejo que assim, eu vejo mais como uma tendência e uma dedicação, né, que a pessoa pode ter ali, aquela coisa, né, aquela atividade. É um processo, só colher os frutos aí, né, depois. Então, resultados eu acho que depende muito da pessoa, né? E aí eu vejo assim, eu estou sempre motivando e tentando passar motivação mesmo. Eu acho que o treinador, caminhos, atalhos, ó, estuda aí sugestões, mas porque assim, eu não me sinto assim, eu formei esse jogador completamente, né? Eu acho que seria tirar muito do mérito do trabalho próprio de cada jogador. Então eu tiro o chapéu pro Vitor, pro Coelho, para a Luísa, pro Japiaçu e tantos outros que estou citando só alguns que conseguiram título, né? Mas né, talvez eu esteja esquecendo até de algum. Tem o Gulux, que fez aula há bastante tempo, ele está morando na França, também mestre Fi, pouco conhecido no Brasil, mas ele foi para a França e estourou lá com rating 2.400, mas ninguém sabia quem era ele no Brasil, e ele estava lá com a bandeirinha do Brasil. Foi um aluno meu por muito tempo também. Mas sempre foi isso, dar o clima, dar motivação, emprestar livro e ver. Eu lembro até desse dia com o Coelho, que foi meu primeiro aluno, oficialmente, né? Não extraoficialmente, mas foi o primeiro num espaço, ele ia lá, fazia aula. Aí, quando ele começou chegava na aula, trazendo, olha só isso aqui, todo empolgado, me mostrando umas análises, aí eu vi, não, esse aí Já tá ele no já está no caminho. impulso próprio, né? É isso que eu vejo. Aí depois chega nesse ponto, o jogador se forma, né? Então, eu acho que eu dou toda aqueles parâmetros ali, né? E motivo o máximo. Mas chega uma hora o jogador, para chegar nesse nível, ele que vai é, se dedicar num ponto ali, né, que vai se formar como um grande jogador, né? Um forte jogador, né? Você praticamente já respondeu a minha pergunta que eu vou fazer em seguida aqui, que é, vou até fazer um pouco diferente. Qual é a sua fórmula mágica, sabendo que fórmula mágica é meio complicada, né, de existir, mas mesmo assim, Uhum. qual seria a sua fórmula mágica? Formar bons jogadores? E o que você acha que faz diferença nesse treinamento? Assim, que se a pessoa tá realmente dedicada, ela quer aprender, o que que você dá para essa pessoa? Assim, qual que é o remedinho que você dá, vamos dizer, colocando assim bem metaforicamente, para que essa pessoa Então, deslanche? como a gente estava falando antes de métodos, assim, como eu não tenho um método fixo, eu Uhum, vou me adaptar, né? Então, toda forma pode ser mágica, depende da pessoa colocar a magia ali, né? Colocar a paixão. Aí ela pode estar, não, resolveu estudar um jogador nesse mês, estudou, aquilo vai dar um efeito grande. Ou então ela pensou, vou estudar só finais esse mês. Eu acredito muito assim em fases, né? Passar uma semana estudando uma coisa, ou dois temas no máximo, porque eu não gosto dessa coisa fragmentada, né? Cheia de matérias. Se dedica, né? Está gostando de um livro de partidas de um jogador? Vai fundo nele, vê toda hora a partida daquele jogador. Aí esse estudo vai estar feito assim, sem pensar muito em que horário e o envolvimento ali com. Então, eu acho que essa magia vem da relação da pessoa com o xadrez. Não fórmula mágica mesmo, vindo de fora para dentro, não tem. Mas é dar o uhum, clique mesmo, é a pessoa curtir mesmo. Eu acho que quando eu comecei a jogar, eu até falei isso hoje numa aula para uma aluna, uma aluna nova, né? Eu falei assim que eu comecei a estudar não para ganhar torneios, porque eu vi que era tão interessante ali estudar, o processo de estudar era legal, e isso me trouxe resultado depois, né? Eu fui jogar os torneios, já estava me sentindo. Já estava tendo resultados logo nos primeiros torneios, porque eu já tinha visto muita partida, já tinha estudado por prazer, né? Assimilando as ideias. É um caminho, é essa coisa de sempre buscar um prazer no estudo, né? E não estudar para
ganhar hate para ganhar um torneio. É o estudo do xadrez como um fim em si mesmo. Eu tenho sempre repetido essa frase nas aulas. Busca o estudo do xadrez como um fim em si mesmo, que aí o resultado depois vai ser uma consequência dessa intensidade, assim, né? Desse envolvimento. Por isso que eu me dei tão bem, né, treinando com você, porque eu penso exatamente assim. Eu acho que foi a escolha muito certa, né? As pessoas sempre me perguntam assim: poxa, Thaís, você não joga mais torneio, né? Eu não jogo mais torneio, eu me considero aposentada desde 2011. Mas eu estudo xadrez até hoje. As pessoas falam: mas para que você estuda xadrez se você não joga mais torneio, né? Eu falo: mas quem disse que eu comecei a estudar xadrez para jogar torneio, né? A pergunta é isso: estudar É, xadrez é algo que eu gosto, que provavelmente eu vou fazer para o resto da minha vida, eu jogando torneio, não jogando torneio, né? É aquela coisa, ninguém aprende a música para ser um exatamente. grande artista, né? Você aprende música porque você gosta de música, né? Então, assim, as pessoas que começam a pintar não acreditam que vão se tornar um Picasso, um Leonardo da Vinci, né? Mas isso não faz com que você se desmotive a nem tentar pintar, porque você não vai ser, né? Alguém assim muito tem um fim em si mesmo no xadrez, né? Aprender xadrez porque Isso. você gosta, porque você se conecta, né, com a Uhum. atividade em alguma maneira, e isso, claro, se você quiser competir, talvez você vai ter, digamos, algumas demandas específicas, né, em relação a Exatamente. algumas Mas capacidades, né, algumas coisas, mas isso. não necessariamente, né? Nem eu falo, campeão mundial só tem um por ano, né? Só tem um por Uhum. ano. E olha quanta gente joga xadrez, né? Quantas É, pessoas no mundo jogam xadrez? Se todo mundo só jogasse pensando em ser campeão mundial, nossa. ia ter, né? Não ia Se ter como. aqueles, né, se aqueles que foram os príncipes não coroados aí andaram tão perto e estão tão longe da gente, né? Imagina a gente ficar sonhando assim, né, com resultados assim, as coisas vão acontecendo, né? Agora você deu dois exemplos que eu gosto muito de dar quando eu converso sobre xadrez, quando eu dou aula, que é da música e da pintura. Quando você estuda música, às vezes não é para se tornar um exímio musicista ali, instrumentista, mas você passa a compreender mais a música, apreciar mais. A arte é a mesma coisa, você estuda a história da arte, você vai apreciar mais. E o xadrez também você vai apreciar muito mais, às vezes, uma partida, se você desenvolveu o seu poder de análise, se você aprendeu, melhorou a sua notação algébrica, você já vai apreciar mais a partida, porque você vai ler mais fluentemente. Então, é o estudo. Agora, se você quer ter resultado, isso é um lado do xadrez, a faceta esporte, né? Que é grande, é gigantesca, mas não é a única. Eu tenho muitos alunos que não estão jogando torneio atualmente e estão curtindo bastante. Hoje você pode assistir vídeos no YouTube, no Twitch, assistir transmissões de torneios, né? Jogar online, tem muita coisa para fazer. Quer dizer, mesmo que você não vá participar de torneios oficiais, ter uma relação com o esporte, né? Que aí é um negócio de ver calendário, de ver qual torneio você vai participar, e se a pessoa está naquela, eu quero jogar um campeonato, a final de brasileiro. Aí tem um caminho ali, você tem que participar de, sei lá, semifinal. Depende da dedicação que a pessoa quer colocar ali. É um pouco também com se ela quer, a pessoa quando escolhe se dedicar e fazer um mestrado ou um doutorado, ela está tomando uma decisão que ela podia também não ter tomado, não é obrigatório, mas ela vai, de repente, mergulhar mais naquilo ali, e às vezes tem uma pessoa que conhece bastante, mas não escolheu aquele caminho, né? Então, o caminho do esporte, ou o caminho, são caminhos, né, da relação com a atividade. O esporte, por exemplo, agora o Marcos Solan está aqui em Brasília, é uma coisa que até está me contagiando, porque eu penso muito nisso, até já estou há muito tempo meio afastado de competições, aliás, sempre fui meio assim, muito esporádico, né? Eu sempre tive assim, o meu recorde acho que era 4 torneios por ano, e 4 é pouco, né? Se for pensar em jogador profissional, nunca fui mesmo um jogador profissional. Eu jogava os torneios aqui, tive essa sorte de ter muito torneio nacional e internacional em Brasília, foi até o que me levou a aumentar o rating e depois ganhar esse, porque tinha muito torneio aberto, vinham os grandes mestres, tinha os Taça BCX, que era um torneio fechado, Memorial Vasconcelos.
Então eu joguei com muito GM, muito MI e fui pegando essa experiência. Esse intercâmbio aí também é legal. Para quem está olhando pelo lado do esporte, sai para jogar torneio, vai jogar, não fica jogando só o torneio da cidade, o torneio local, vai para outro estado. E todos os jogadores mais fortes que eu sempre tive contato, todos jogaram torneios aqui em Brasília, tirando exemplo. Os que desenvolveram mais, se perguntar, eles têm torneios, jogaram, são pessoas que jogaram muitos torneios fora. Então tem que ter esse intercâmbio. Se você está numa cidade, amplia, vai jogar um torneio no estado e depois passa para os torneios nacionais aí, que tem excelentes torneios, né? E estão cada vez melhores. Eu acredito que um dia pode ser que eu jogue torneios, mas atualmente, ó, você vê que é a questão de faceta. Hoje em dia, a faceta que eu me dedico é do ensino. Eu fico com até, assim, dá até uma dó de deixar tudo assim e jogar um torneio, porque eu estou o tempo todo, né, fazendo conteúdo, dando aulas, aí larga tudo. Então, eu estou sempre comprometido ali mais com as aulas do que com torneios, né? Então, para eu jogar um torneio ultimamente tem sido um sacrifício, um planejamento. Joguei o último Brasiliense do ano passado, mas eu tive que fazer todo, coincidiu de ser no final de semana, aí deu para eu jogar, e tinha rodada sexta, não tava, tirei a aula que eu tinha sexta, para deixar tudo, porque eu gosto assim de ser intenso. Se eu vou jogar um torneio, eu quero me dedicar àquilo da melhor maneira possível, né? Então eu penso em todos os detalhes, daí é o lado esporte, né? Que hora que você vai dormir, o que que você vai comer, que eu vou preparar, quantas horas vou preparar, eu penso nesses detalhes, né? E se eu tiver envolvido com o dia a dia, que eu já joguei muito torneio assim, envolvido, buscando filho na escola, né, tal, e aí corre para o torneio, aí não dá para jogar ao máximo, né? Então, eu acho que se a pessoa vai se dedicar ao esporte, ela tem que ser um atleta ali do xadrez, né? Preparo físico, dormir antes, a melhor coisa é dormir antes de partida, né? Porque você entra mais descansado, né? Isso aí. Então, são coisas do esporte, essas coisas. Você não precisa dormir antes de estudar, né? Você está ali, pode se dar até com sono, né? Mas do lado esporte, aí tem vários detalhes. E sobre suas lembranças, assim, que lembranças você tem, assim, boas, dos seus treinamentos, assim, quais são as memórias que você tem, que você lembra com carinho, assim, em relação a essas sessões de treinamento que você já vem fazendo há mais de 2 décadas? Então, sempre foi muita alegria, né? Todos os alunos, não é que me deram alegria, eles tiveram as alegrias ali e eu tive alegria junto com eles, né? Porque eu não vejo assim, eles ganharam o torneio para me deixar. Não, eu curti junto o progresso de todos, mas tem um aluno, esse eu vou falar desse aluno que. Esse aluno é especial, ele aprendeu a jogar xadrez aos 70 anos e é meu pai, né? O meu pai está com 92 anos. Essa é uma lembrança boa que eu gosto de ter, que a gente foi em Buenos Aires, foi o único torneio internacional que eu joguei. Saí, fui jogar um memorial na IDOF, 98, e o meu pai estava com 70 anos. Ele voltou com o vírus, né, do xadrez. Ele voltou assim contagiado, ele ficou acompanhando umas partidas do Milos, o Milos estava jogando, tinha um mural, ele ficava fazendo lance do mestre ali na partida do Milos, 4 horas, ele já tinha 70 anos. Aí voltou, ficou empolgado com xadrez e está até hoje fazendo aula e praticando diariamente, né? Assim, ele faz exercício, está com 92 anos. Essa aí, então, cada aluno vai ter uma história. Essa é bem especial porque ele sempre fala que, poxa, por que que eu não aprendi mais cedo? Porque quando eu comecei a me empolgar com xadrez, eu tinha 16 anos. Aí eu deitava no meio da sala, a televisão estava ali, eu deitado de costas para a televisão, com o tabuleirinho magnético, e eu estava jogando sozinho, né? Para a família, eu estava jogando sozinho. Mas eu estava com um livro do D'Agostini no capítulo de tática. E eu estava descobrindo a beleza do xadrez, as combinações lindas, né? E aí, como é que eu ia explicar aquilo, né? O pessoal achava que eu estava jogando sozinho, né? E eu estava mergulhando nesse mundo. Aí, depois de 20 anos, ele entendeu o que é que eu fazia ali no meio da sala de costas para a televisão, né? Ele viu, mas foi bom porque ele já está com 22 anos de xadrez, já é uma vida.
Ele já até venceu uns jogadores fortes assim no ICC, que ele gosta do ICC, né? Já venceu jogadores fortes, né? Mas hoje ele está mais praticando exercício, está gostando de desafiar uns robozinhos ali, né? Os bots, né? Mas ele se empolga, ele ganha do bot lá de 800 de rate e ele vibra lá, né? Isso aí faz parte, não Muito precisa, legal. né? Eu acho que a emoção não tem essa, né, coisa assim quantitativa. Se ele tem a emoção ali, pô, venci, pode ser muito parecida com a emoção, né, de um jogador ganhando um torneio top aí, né? Eu acho É que um torneio inspirador, local inspirador. Essa com é isso. certeza Isso é muito uma, inspirador. então ele divulga muito, Bonito. assim, ele fala, fez bem para ele, então ele divulga bastante. Está com Legal. 92 anos, jogando Sim, diariamente. depois, né? Muito legal isso. Que não tem idade mesmo, né? 92 anos, Tem idade. tem E eu tenho idade. uma foto que é muito legal, essa foto. Nessa época ele estava, acho que ele estava com 78 e veio aqui em Brasília a dona Vicentina, que é uma senhora que jogava no interior de São Paulo. Ela morreu com 103 anos, eu acho. Tem fotos, se procurar Dona Vicentina, e ela foi na casa do meu pai, e esse dia eu tirei a foto. Sei que somava ali 2 séculos, somava ali 200 anos na mesa ali, e eu tenho essa foto. É uma coisa muito legal quando você vê. E, ao mesmo tempo, o contraste, né? Já dei aula para crianças de 5 anos, ou até menos, 4 anos e meio, acho que eu já peguei. E se a criança está querendo, né, falar aquela linguagem, por que não, né? Eu vejo que não tem que ser 7 anos ou tem que ser 6. Depende da criança, né? Se ela já está conseguindo fazer uma abstração. Eu vejo que o marco para você ver se a criança está pronta para jogar xadrez é quando ela deixa de pegar o cavalo igual um pocotózinho assim, né? Um cavalinho, e passa a seguir a regra, né? Ela não inventa a regra, porque Uhum. essa fase que ela inventa a regra, tem até estudos aí, né, de pedagogia, né, Bárbara? Eu acho que tem uma fase de jogos de imaginação, que a Sim. criança acha normal quebrar a regra e inventar. Então, o xadrez só precisa desse requisito. Ó, tem regra, você vai jogar na mesma regra, seu adversário tem que respeitar o adversário. E quando ela entende isso, ela já está pronta para desenvolver no xadrez. Enquanto ela está querendo pegar ali no meio a torre voadora, cavalinho que sai pulando, sai do tamanho. Isso é uma fase assim que Joga às duas vezes, hoje em dia, peças. eu acho que está cada vez mais precoce, né? Thaís deve viver isso Joga. bastante, né? Porque é a fase da filha dela, assim. Só as peças, Ai, ela pois é. põe as peças pra qualquer lado, né? Não, e o problema é que ela sempre me vê fazendo alguma coisa de xadrez. E ela Uhum. todo dia me pede assim: mamãe, hoje você vai me ensinar? Hoje você vai me ensinar? Eu falo, filha, hoje não. Vamos deixar, né? Mas ela tem muito isso, e eu vejo exatamente isso que a Adriana está falando. Eu acho que ela, quando ela começou, né, a ter contato com o xadrez, ela brincava muito com o xadrez, assim. Então, o xadrez, ele era um objeto que ela montava no tabuleiro assim de formas completamente aleatórias e mexia, né? Ela sabia que uma coisa eu acho interessante porque eu percebo que ela sempre entendeu que existe um espaço controlado, né? Ela nunca colocou nada fora do tabuleiro e sempre colocou dentro da casa, assim. Pelo menos essa ideia ela sempre entendeu, né? Eu acho que já é bastante para uma criança. Já é um conceito, Já né? é um Um conceito conceito de que as avançado. coisas vão dentro do quadrado ali, né? É, Mas agora ela já aprendeu a montar o tabuleiro na ordem certa e ela, na sua, né, ensina as pessoas a jogarem. Então, se você fala para ela, a única pessoa que ela diz que não sabe jogar é para mim, mas para todo mundo ela diz que sabe, porque ela criou a regra, ela sabe montar na ordem certinha, que é, ela tem os livros, né, de referência, então ela aham, vê que tá igual, né? Ela guardou essa informação e é. aí ela fica ensinando, ela chega para as amigas, chega para assim, eu vou te ensinar a jogar xadrez. Então é assim que monta. E aí É. entra a parte criativa, né? Que aí ela começa a fazer o que ela acha que vale, assim. Não, Mas eu acho que e já tem um pouco eu esse, acho que é assim, ela muito válido mesmo. tá demandando Ela já, já está jogando. Você sabe, já. Thaís, que meu pai tinha um tabuleiro, apesar dele ter aprendido tarde, ele tinha um tabuleiro que ele tinha ganhado, e eu não sabia jogar xadrez ainda, e eu tinha que era, não sei se vocês chegaram a conhecer isso, que era Forte Rintintim, que tinha cavalinho, índio. Uhum. Eu tinha um Forte Rintintim, que tinha índio, Forte cavalo, Apache, que eu faroeste ali, acho. né?
Forte Apache, Acho que só que o meu sim. tinha Não vários sei assim, vários desse modelos. rin-tin-tin, mas eu acho que eu já. Porque era parecido com o Forte Apache, era o mesmo Aham, fabricante até, só que eles davam uma roupagem ali, né? O sei. meu tinha o Rin-Tin-Tin, tinha o cachorro lá, que era o próprio Rin-Tin-Tin, né? Tinha o cabo, o garotinho. E eu pegava as peças de xadrez do meu pai escondido, tinha que subir num banquinho, pegava era tabuleiro de madeira e uma caixa de madeira. Abria, sentia aquele cheiro da madeira, cheiro. Eu acho que ali já começou a paixão. E eu colocava as peças, mesclando ali com o forte, né, o forte Rin-Tin-Tin. Então tinha torre levando flechada, tinha uma mistura Muito danada. legal. E eu tinha um tanque de guerra de pilha. Um tanque de guerra, eu tinha escolhido, eu quero tanque de guerra. Eu botava no meio, aí ia derrubando as peças. Então, assim, era o xadrez, era o meu xadrez ali, era a minha regra, era ainda na fase de jogo de imaginação. Para piorar a coisa, eu e meu irmão, a gente tinha dois periquitos, e a gente botava os periquitos ali no meio da braga. Aí pegava um peão assim, jogava, pegava pelo bico, né? Maravilhoso. Era guerra, guerra Esse era o meu total, xadrez. né? Guerra Eu total acho que era uma partida do Vale tal tudo, ali, né? Uma vale tudo. partida caótica mesmo. Sacrifício de peça toda hora, de né? periquito, Então era fantasia maravilhoso isso. danada. A gente chamava de águia verde, né? Os periquitos eram águias verdes que Ah, tinham muito bom. chegado. Tem Então, coisa esse foi melhor o do meu que isso. primeiro contato com xadrez, né? Depois, por coincidência, nessa época, foi sugestão da minha mãe, porque ela via. Acho que o meu pai não achava muito legal eu estar pegando o xadrez dele lá. E aí mudou um tio meu, o Romênio, né? Ele mora em Belo Horizonte hoje em dia. E ele veio e morou na frente do meu bloco, mudou para frente do meu bloco. E aí eu ia, acho que 2 ou 3 vezes por semana, fazer aula de xadrez com 11 anos. E depois só fui jogar o primeiro torneio com 16, porque era uma fase grande assim que fiquei no xadrez caseiro, não tinha federação. Acho que até tinha, mas eu nem sabia. Era muito incipiente, assim, muito, muito no começo, sabe? Hoje está fantástico o movimento aqui, comparado com épocas que eu peguei, que era parecendo aquele faroeste lá, com Era. aqueles novelos ali rolando. Aí apareceu um torneio. Aí quando eu vi um torneio, eu vi um cartaz assim. Aquilo para mim foi um evento, foi um milagre a ter visto. Foi um torneio organizado pelo Vilar na UNB. Né? Até Até hoje ele recém, não sei ainda se faz, agora ele né? está ainda pegando. Ainda hoje Até ele hoje faz, é. ele faz. Foi dali que eu entrei no mundo do xadrez, né? Eu vi anunciado, eu estava numa aula de inglês, no intervalo eu vi um cartazinho lá, falei, vou jogar esse torneio. Um torneio de xadrez, eu nem sabia que era. Mas então fui descobrindo assim, depois descobri que existiam livros de xadrez, né? Na verdade, eu já sabia porque eu já tinha tido contato com meu tio, mas eu não via aqui em Brasília. Tinha meu tio, tinha os livros, né? Mas aí comecei a ver que tinha em algumas livrarias, e aí era um prazer muito grande você ter um livro em mãos. Ó, imagina uma época que não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet, e você ficava com um livro na mão, você tinha um tabuleiro. Você ia ver todos os detalhes ali, as análises, acabou, aí você repete a partir daquela questão da comparação com música, com artes plásticas, tem outro aspecto também que o xadrez pode ser comparado. Eu, como treinador, eu estou sempre vendo repetidas vezes partidas boas, né? Mas a pessoa que não é treinadora, às vezes ela viu uma vez e não quer ver de novo. Então, as partidas que a gente gosta tem que ver de novo. É como música, deixa eu ver de novo, deixa eu ver com outra análise, outro jogador comentando, né? Então, essa repetição de partidas que foram marcantes, que a gente apreciou uma vez, tenta ver de novo, vai ser uma outra visão. É igual, né, comparando com música e artes plásticas. Você viu o quadro uma vez, você não vai ver de novo. Você leu o livro uma vez, às vezes você até lê de novo o livro e vê outros detalhes, né? Mesma coisa, eu sempre falo, uma música, você gostou da música, não vai ouvir uma vez só. Então, a partida de xadrez é a mesma coisa. Então, como eu estou sempre repetindo, tem partida que eu acho que eu já mostrei mais de 100 vezes, assim, nas aulas. Muitas partidas eu já memorizei, de tanto que eu passei essas partidas, né? Mas sempre, nunca enjoo, né? Um exemplo é a Alekhine Yates. Hoje eu acho que eu mostrei pela 100ª vez ou mais numa aula. Essa partida, Alekhine Yates. É uma partida que
passa uma estética, uma harmonia muito grande, né? Assim, a parte estratégica da partida. Então, estou dando o exemplo de uma, mas tem várias. São partidas que eu gosto de repetir. Se eu pegar ali, eu vou passar ela de novo, com a mesma satisfação de ver a partida acontecendo. E quando a gente está transmitindo para alguém, aí você pega a emoção da pessoa de estar vendo pela primeira vez, então para você é renovada também aquela experiência, né? Que eu sempre estou me guiando assim, de tentar mostrar o que eu senti, como eu me maravilhei com aquela partida. Eu quero que a pessoa também tenha aquele deslumbramento ali com aquelas ideias, com aquela. E eu acho que é isso que eu gosto de fazer, é de tentar contagiar a pessoa com a beleza do xadrez. Eu sempre foco muito na beleza, né? Olha que fantástica essa ideia. E aí, né, isso aí sobrepõe o lado competição, né? Que às vezes a pessoa, não, fica um negócio mais sério, né? Eu tenho que estudar isso aqui, porque eu tenho que aprender isso. E talvez porque aí eu estou numa situação que eu nunca fui um jogador extremamente profissional, mas ao mesmo tempo eu me dediquei ao xadrez, joguei torneios nacionais e me tornei um jogador forte nacionalmente, né? Não, claro que tem vários graus, né? Mas sou um jogador que eu vou jogar com qualquer jogador, não vou ficar com medo, eu vou acreditar que eu posso vencer. Pode ser. Eu fiz isso a primeira vez que eu fui jogar com um grande mestre. Isso é outra coisa que eu ensino. Tudo bem, com todo o respeito que você tem ao grande mestre, à conquista dele, você não pode achar que o resultado já está determinado. Você tem que tirar aquela coisa do nome do jogador, do hate do jogador, e jogar ali no tabuleiro. O jogador ali, né, famoso, está representando o nome dele, mas ele está jogando com as mesmas peças. Então, se você entra nessa questão ali do tabuleiro, do problema que você tem ali na frente, e acreditar que tudo é possível, você está jogando ali, você pode vencer. Então eu ensino isso para os alunos. É uma coisa assim, de ser atrevido no bom sentido. Não é atrevido de respeitoso, mas atrevido de querer fazer um jogo duro com um jogador forte, porque podem perguntar para um jogador, qualquer jogador, o jogador sente quando o outro está já acreditando que vai perder, ou quando ele está querendo colocar uma resiliência, aquela ideia de que ele vai perder, ele tá lutando contra aquela ideia. Então ele te coloca numa posição que você vai ter que lutar também, que não vai ser fácil assim. E isso que é legal. Então, é o conselho que eu sempre dou: seja atrevido, pense em jogar o máximo. Seja com um jogador forte, seja com um jogador que você acha que é principiante, começou semana passada, jogue como um grande mestre também. Tente jogar, porque se a gente tenta, esse aí é fácil, eu vou jogar qualquer coisa e eu ganho. Essa postura é horrível para o nosso xadrez, porque aí a gente está jogando pior, deixa passar coisa, deixa passar o mate em dois e vai. Daqui a pouco perde uma dama sem querer, aí fica na situação ali. Não, então eu sempre acho, qualquer que seja a força do jogador, adote uma postura, a sua maneira de jogar. E a minha maneira é muito ligado a criar, né? A ser um artista, né? Tem o competidor lado a lado, mas o artista nunca fica assim em segundo plano. Eu tenho um prazer de criar na hora que eu jogo. É parecido quando eu pego um lápis ou um tinta, né, pincel. É uma coisa criativa, né? Eu faço até muito essa relação com artes plásticas e xadrez, porque eu vejo um processo muito semelhante, mexe com vetores, com movimento, e eu até já cheguei a essa conclusão, que o meu desenho ele é totalmente influenciado pelo xadrez, para não dizer que são a mesma coisa, os movimentos do xadrez e o desenho, eles são regidos pela mesma, sei lá, o mesmo lado do cérebro, eu sinto isso. Então é uma coisa que eu acho que o xadrez mexe muito, desenvolve muito, é a visão espacial, que tem aquele conceito generalizado que o xadrez é muito só lógico. Não, então, quando a gente vai mostrando que tem um lado intuitivo, tem um lado criativo, tem o lado de visão espacial, tem um lado psicológico, tem um lado de autoconhecimento, né? Então ele vai se adaptando a todas aquelas inteligências múltiplas lá, né? Cada uma daquelas, o xadrez pode dar um treinamento em cada uma dessas inteligências. Eu vejo
todas elas se encaixando, inclusive a musical, porque o xadrez tem um ritmo também, as partidas têm ritmos, têm melodia. Então, todas essas inteligências são treinadas, exercitadas pelo xadrez, né? Interpessoal, você e seu adversário, intrapessoal, você com você mesmo, inteligência espacial, inteligência lógico-matemática, todas elas têm a ver com o xadrez, porque o xadrez é uma atividade muito holística, né? Senão, o que explicaria ter cientistas, filósofos, artistas, políticos, militares terem se aproximado do xadrez com a mesma paixão? É porque o Esportistas xadrez também, né? de esportistas famosos, aí, tenistas, jogadores de futebol, diz que tem países que usam o xadrez mesmo como treinamento paralelo lá nos esportes, né? E tem tudo a ver, né? Porque é o desenvolvimento de Muricy, no uma São Paulo, matriz, ele né? fazia Fazia, né? com os jogadores, Eu adoro comparar futebol e xadrez. Eu primeiro às vezes pergunto se a pessoa gosta de futebol, porque senão se ela não gostar, fica uma comparação meio chata. Mas se ela gosta de futebol, aí o xadrez tem várias comparações, né, que você pode fazer com o futebol. E a gente é o técnico de um time de 16 jogadores, e esses jogadores, você não vai precisar nem gritar na beira do campo, eles vão obedecer o que você falar. Então, esse técnico tem uma responsabilidade máxima, não vai ter aquele cavalo era para ir ali, aquele cavalo pulou para fora do tabuleiro. Não tem, né? Não tem Não desculpa. tem como, né? Você não tem A como gente é o comparar. técnico, então essa coisa do campo, né? O tabuleiro é o campo, a colocação não é importante. Como eles falam muito em comentar, Posicionamento, né? os comentaristas de futebol, eles falam disso, eles falam muito esquema tático, que eu acho que até deviam usar mais a palavra estratégica. Qual é o esquema estratégico do técnico nessa partida? Aí eu vou colocar esse jogador aqui. Isso seria a estratégia. A tática são as jogadas, talvez jogadas ensaiadas, aí é tática, mas o posicionamento tem mais a ver com estratégia, né? A ideia, né? Eu vou atacar com 4. Mas como vai ser? Aí a tática. Não, esse vai ali, esse vai passar para esse vai cruzar. Aí é a tática. Outra coisa que eu gosto de comparar também com o futebol é que o exercício de tática é exatamente esse treinamento que o jogador faz para o drible, para a cobrança de falta, para a cobrança de pênalti. É um fundamento que ele tem que treinar à parte para quando chegar na partida ele está automatizado, ele vai cobrar, mesmo estando nervoso, a decisão ele vai cobrar bem, Surgiu a porque oportunidade, ele vai usar aquela habilidade vai que ele usar. treinou. Que treinou e automatizou, né, para ficar. Então, combinação tem que ser isso, né? Combinação, você tem que ter o feeling, opa, aqui tem combinação, e lembrar de temas, né? Porque aí não é uma coisa para você estar criando na hora. Já no campo de estratégia, você vai criar um plano novo, você vai analisar as particularidades daquela posição, né? Mas tem muitas coisas, o xadrez, eu acho que se baseia muito em padrões, então você pode estudar tudo por padrões, desde tática, finais, estratégia, abertura e até padrões de estilo de jogador. Isso aqui é uma típica partida do Karpov. Existem padrões, né? E se não fossem os padrões, a gente teria que estudar 10 milhões de partidas, seria impossível, né? Então, com padrões, você estuda 10 partidas de par de bispos e você já assimila o conceito de par de bispo. Você não precisa estudar, né, as 300 mil partidas que caíram no tema par de bispo para compreender o tema. Você vai por atalhos, por conceitos, né? Isso aí facilita bastante, né? Qual que foi o maior desafio que você já enfrentou até hoje no ensino? Ou no No treinamento? ensino. Ó, você falou, eu até não tinha pensado ainda, né? Mas agora me ocorreu que eu tive um desafio e foi até uma experiência muito boa. Eu não lembro a data, às vezes eu lembro do fato muito bem, mas as datas eu acabo deixando assim, né? Mas o fato foi assim, eu fui treinador de uma equipe de deficientes visuais, foi através do Januário, né? Que hoje ele está morando em Eu Goiânia, é conhecê-lo. amigo meu, e fizemos muito tempo treinamento individual, né? E assim, um grande amigo, né? E aí eu fui acompanhar ele e mais 4 deficientes visuais na Espanha, num campeonato mundial lá de deficientes visuais, né? E foi em Benasque, que é uma cidade na Espanha que tem tem um torneio de Benasque lá. Esse eu recomendo. Eu não pude jogar porque eu estava de técnico. Era um ginásio, eu ficava com água na boca lá olhando o torneio ali, né?
tinha de 1 a 100, era tudo GM de 1 a Nossa. 100. No 101 começava lá a aparecer os MIs, mas eram 300 e tantas pessoas, mas eu estava acompanhando as partidas ali e era muito interessante essa ligação com os deficientes visuais, porque eu sempre achei que a minha relação com o Januário e depois com os outros era visual. Então, quando eu dou aula para o Januário, eu falo: você está vendo essa posição? Você viu esse lance na partida? Vi, mas eu achei que era isso, eu não vi esse lance. Então, a gente esquece essa barreira, não tem obstáculo nenhum. A gente faz aula, já fizemos muitas pelo Skype, pelo Zoom, né? Então, eu falo com ele com tabuleiro, né, aquele tabuleiro de alto relevo, adaptado, né? E a gente conversando, vendo uma imagem comum, né? É totalmente visual. Eu nem lembro que ele não enxerga, porque ele está enxergando para mim, estamos vendo a mesma coisa. Um tabuleiro com as peças ali, vendo a beleza, aí que é legal, ele vê a beleza, é uma linguagem, Legal, né? Você muito consegue se legal. comunicar, é uma imagem bonita, né? Você consegue ver e curtir junto com uma pessoa que não tem a visão física, mas tem essa visão da beleza, a visão interior ela tem, né? Então, Mas é interessante porque você, como artista plástico, deve ter sido super desafiador, né? Porque você é muito sensível, né, na questão da visão, né, da questão do a olhar, visão, assim. E então, imagino que tenha sido extremamente desafiador, de certa forma, ter que ampliar, né, é, essa percepção, trabalhar essa então percepção de uma forma diferente. no xadrez eu gosto muito de usar o termo vetores quando eu falo de peça, raio de ação, eu mostro os vetores, eu faço setinhas que até aqui na plataforma Zoom tem, né? Setinhas que é muito bom de usar, marcar casa, porque acaba dando essa experiência visual, né, para quem que enxerga, né? Mas eu acho que, no caso, quando eu dava aula para um deficiente visual, essa visão ela existe. Então, assim, os vetores, o movimento é percebido visualmente. Eu posso dizer que é uma sensação visual que ele tem e ele transmite. Ele conta numa partida, eu joguei isso, isso, aí ele joga às cegas, ele fazia muito assim, ele chegava perto e falava, é 4, aí eu tinha que responder na hora lá, C5, aí ele começava a falar. Era um jeito assim, É. uma brincadeira que ele já tinha. Chega perto de mim, né? Às vezes eu não tinha percebido ainda, ele já tinha me percebido pela voz, ele chega pertinho e falava, é 4, e fazia o É. lance. Muito E bom. aí É muito eu. legal, muito legal. É, porque na verdade, assim, Então, é uma realidade que, né, digamos, a gente não enxerga com o olho, né? A gente enxerga. O é, olho é uma das formas de enxergar, é né? uma das formas, né? Porque É, é um dos filtros, né? é Porque o um do. xadrez É, também é um filtro para. Você vai passar várias configurações, vai ter harmonia, vai ter velocidade, ritmo, todos esses conceitos, deficientes visuais, vão sentir, né, intensamente, né? Não vão ver a corzinha, se a madeira lá é amarela, né? Isso é detalhe perto da visão que importa realmente, que é aquela visão abstrata, né? Aquela transformação ali em quase como se fosse uma matriz ali que ele imagina e consegue ver as relações entre as peças, né? E isso dá uma sensação de movimento, de harmonia, vê um sacrifício, tem tudo, né, que a gente sente com o xadrez. Então, para o deficiente visual, isso não é uma limitação para usufruir bastante assim do xadrez, né? bacana, Eu acho que muito não é uma bacana. barreira. A partir da sua experiência, né? Agora falando assim, digamos, o seu lado mais treinador do xadrez como esporte, né? A sua vertente Uhum, esportiva, assim, principalmente para as pessoas que estão nos escutando, nos vendo e que têm o interesse, né, em conquistar alguma coisa, seja um título, seja um determinado nível de rate, que estão motivadas a partir desse recorte esportivo, digamos assim. uhum. Você acha que existe um tempo mínimo de dedicação? Você acha que existe, né, algum caminho que deve ser percorrido para alcançar, né, esses tipos de, digamos, de performance da sua experiência? O que que você percebeu e o que que você pensa, né,
sobre essa jornada, digamos assim, em relação a Uhum, esses objetivos, por exemplo, se tornar mestre FIDE, ou conquistar um título de mestre nacional, uhum. ou quebrar uma barreira de rating, não sei, chegar a 2.200 de rating Sim. FIDE. Como é que você Obje- vê isso na uhum. sua experiência? Objetivos competitivos, né, Isso, desportivos, eu acho que a pessoa tem que primeiro traçar isso aí, botar no papel, botar o calendário, porque ela está tratando como esporte, né? Ela tem que ver como é que está fisicamente, isso só para falar uma parte ali preparatória. Agora vamos entrar no xadrez, ela tem que pensar em repertório, porque ela vai jogar torneios, ela não pode estar estudando na hora, isso aí tem que ser, então, o repertório tem que estar bem treinada, aí vai depender de muitas coisas, do tempo que ela tem de dedicação. Às vezes a pessoa tem 1 hora por dia, mas ela sabe otimizar aquele tempo de uma forma que aquilo vai dar um proveito maior do que uma que tem 3 horas, né? Outra coisa que a maneira da pessoa pensar pode mudar. Às vezes a pessoa se dedica muito tempo, mas ela está só absorvendo informações. Eu acho que tem que usar um pouco esse lado direito do cérebro também, né? Ver a beleza, intuir, né? Ver partidas só por curiosidade, se ficar muito na racionalidade, em cálculo pode ficar faltando uma forma de perceber, porque eu notei assim que os erros, né, eu vendo há muito tempo vendo torneios dos alunos, eu geralmente gosto de fazer torneios e ficar observando. Aí acontece os erros, eu acho que muito raramente o erro é por uma incapacidade da pessoa fazer um lance melhor. É ou por desatenção, ou é por pressa ou impulsividade. São erros psicológicos ou erros de percepção visual. Essa é a tecla que eu estou batendo muito recentemente, que os erros acontecem muito por uma falha na percepção visual. Essa falha na percepção visual pode ser pelo extremo apuro de tempo, aí você vai encolher o tabuleiro, você vai olhar só para um lado, né? Então, a gente tendo tempo, tendo condições ideais, a gente tem que olhar, porque se a gente tiver com tempo, mas jogar rápido, a gente pode jogar, deixar de perceber alguma coisa. E os exemplos estão aí nas partidas dos melhores do mundo, né? Pega a partida do Carlsen, tá ele fazendo capivarados por causa do curto tempo ali. Então a visão dele, até do melhor do mundo, diminui drasticamente. E quando eu vejo torneio, acompanho as partidas, a maior parte é assim: se eu passo aquela posição como exercício, a pessoa faz o lance ganhador ali, que ela deixou passar às vezes na partida. Então a gente tem que analisar os erros, né? Pegar as partidas, ver onde que eu estou errando. Será que é erro por falta de estudo, falta de conhecimento? Ou será que eu tenho que melhorar a concentração? E às vezes para melhorar a concentração você tem que estar melhor fisicamente. Você vê que tem vários outros fatores que influenciam, né? Mas falando da parte enxadrística propriamente dita, eu acho que livro é importante, é uma coisa que eu estou tentando sempre passar para os alunos, mesmo os que nasceram na era totalmente digital, mas o contato com o livro porque no estudo através dos livros você vai ter uma aproximação dessa realidade tridimensional do tabuleiro que você vai encontrar nos torneios e você vai poder ler comentários verbais, isso é muito importante para desenvolver o conceito, né? Se você fica só vendo o aplicativo e vendo variantes, vendo o engine dando variantes ou criando aquela linguagem artificial, né, que os computadores agora, né, tem alguns sites estão criando isso, né? Fica totalmente artificial mesmo, né? E não fica muito didático, né? Porque fala umas coisas assim, né, que a gente sente que pode enganar ali quem está com pouco, ouviu uma coisa, ouviu que fez um lance brilhante, que às vezes nem é, né? Porque os computadores ali eles dão um brilhante, ou então falam que foi um blunder. Então é muito impreciso aquilo para dar uma sensação. Eu acho assim que a pessoa acaba com pouca experiência, ela sai ou com um ego inflado ou traumatizada, né? Porque ou deu um brilhante, ela vai, nossa, já estou fazendo lance brilhante, estou jogando há um mês, já estou fazendo lance brilhante. Ou então ela fala, nossa, o computador me deu 35% de precisão, eu sou fraco. Não, não é. Às vezes essa precisão
tem que ler aquela estatística, às vezes é por outra coisa, às vezes é porque ela ficou perdida e todos os lances lá eram imprecisos mesmo, né? Então tem que ver realmente, né? Eu acho que aí falta mesmo essa visão que a gente tem dos livros, os caras comentando o que que eles pensam sobre o xadrez, né? Como eles veem o xadrez, né? Então é legal ver entrevistas também, né? Entrevistas em revistas, os jogadores aí como eles pensam, como eles treinam, ver história, né? Ver biografia. Você aprende muito também vendo a biografia, saber que o cara, sei lá, estava ligado a determinado assunto, que por exemplo, aqui em casa tem duas gatas, né? E o Arlequine gosta muito de gato. Então, quando eu fiquei sabendo disso, né? Achei legal, né? Uma coisa me aproximou mais ainda. Ah, quer dizer que o Arlequine criava gato também, né? Isso aí esses aspectos da biografia às vezes são insignificantes, mas te dão uma proximidade ali, faz você mergulhar mais, né? Afinal, é o mundo do xadrez, está envolvendo todas as histórias também, né? Do xadrez, né? Tem uma história que eu gosto muito de comentar sobre a importância disso, né? Da gente, às vezes, numa trajetória de motivação, né? Para competir, né? Tem na introdução do livro da Jennifer Shahad, ela conta, né, uma história que é na verdade, ela está transmitindo uma fala, né, de uma menina que é uma campeã nacional de algum país africano, se eu não me engano, ela é do Zimbábue, mas posso estar enganada, Uhum. mas eu sei que é de um país africano, e ela contando, né, o seguinte tema, que ela, quando ela descobriu que o J na frente do nome J. Polgar era de Judite, Nossa, que ela não sabia que era uma mulher, porque ela via as partidas e via J. era as partidas Polgar. do J. Pulga, né? O J. J. Pulga. Polgar. Quando ela descobriu que o J era de Judite, ela colou várias partidas da J. Polgar na parede do quarto e ficava olhando todo dia. Legal, foi uma Porque inspiração, foi né? uma coisa assim reveladora para ela, né? E ela se tornou uma campeã nacional, né, no país dela, Uhum. tal, mas assim, eu acho que tem um pouco isso, né? Às vezes a gente conhecer o que pensa um jogador e se É. identificar e se projetar, né, até de uma forma, porque às vezes essa questão da motivação Uhum. para a jornada esportiva, ela é muito importante. É. Ela é muito importante. Você vê o Motivação para efeito do estudar, Anand. motivação para competir, né? A Para se própria dedicar. imagem da pessoa representa muito. Você vê o Anand lá na Índia, a imagem dele só dele aparecer ali, já os garotos já começam a estudar xadrez. É uma Exatamente. inspiração, né? É uma inspiração muito grande para o país todo, né? E né, eu acho que isso aí é muito importante mesmo, né? A gente se mirar em exemplos. E quando são exemplos vivos, né, contemporâneos, né? Você vê o Mequinho, né? O Mequinho, um grande ídolo nacional, jogando ali, transmitindo nas lives, até assistir uma parte. Isso é fantástico, né? Hoje é possível ver os grandes mestres, né, jogando. Isso aí está sendo muito legal, porque o garoto começa a jogar, a criança começa a jogar, vê o Crico, o Fia e tantos outros, o Rafael Leitão, ali dando lives, né? Quer dizer, o Fia, não sei se ele faz uns vídeos também, todos eles fazem, na verdade, né? Todos fortes jogadores, tirando os mais antigos ali, Sunier, não sei. Mas os mais novos, todos, essa geração, já apareceram em lives ou torneios. Teve aquele torneio do Encontro de Gerações. Essas coisas são muito boas. O contato mais próximo, aquilo lá foi muito bom ver os antigos, né, os veteranos e os novos, né, os novos. E mostra o lado do esporte, né? Os resultados desportivos ali não tira o grande feito, né, do Milos Leitão e quem era o outro dos Era o antigos? Giovanni. Giovani, que estava voltando, né? Também jogador fenomenal, né? O Giovani estava voltando só para esse evento. Então, crianças que começaram numa época não sabiam nem que teve há pouco tempo jogadores como esse, até o Rafael Leitão ganhando o campeonato mundial. Então, o Giovani também tendo um super destaque aí nos torneios, na mesma época, né? Eu sei que a revista Lance cobriu ali o surgimento dos dois grandes mestres. Na época eu trabalhava com a revista Lance, e os dois surgiram nessa época, né? 95, 96, 97, por ali.
E isso é inspiração muito grande mesmo, né. Para você ter uma ideia, guardando as proporções, às vezes na família eu tinha tem o meu tio que tinha um monte de livro e tinha um primo que para mim foi um grande professor, porque ele jogava bem, ele me ganhava todas, eu perdi umas 300 dele até ganhar a primeira. Então ele era o mestre que eu tinha como exemplo, como que eu tentava superar. Aí é outra coisa que eu sempre costumo citar e dar de exemplo, falar assim: não fique chateado com derrota. Se você está tendo alguém que está tendo paciência de jogar com você, está te ganhando, e ainda quer jogar uma outra no dia seguinte, agarra essa oportunidade. Porque o meu primo era assim, ele ganhava, ganhava e não cansava de jogar comigo. Então, isso aí era um lado, ele podia simples, eu ganho todas ele, não vou mais jogar. Mas não, ele jogava e ele jogou mais de 200 partidas comigo. E eu jogava sempre tentando achar um furozinho ali que eu conseguisse ganhar uma primeira. E isso me motivou demais, porque aquilo que eu falo do diálogo entre prática e estudo, isso me motivava a ir mais nos livros lá, passar as partidas para tentar chegar mais forte na partida com meu primo. Então você vê, uma pessoa você forma praticamente. Quando eu joguei o meu primeiro torneio com 16 anos, eu tirei terceiro lugar, eu já tinha uma experiência boa com essa fase do xadrez caseiro, né? Com esse meu primo que já tinha jogado torneio em Belo Horizonte quando era criança, então ele já tinha até uma experiência, né? Já tinha livros, já tinha até estudado, eu acho, se não me engano. Mas era uma relação que ele tinha meio assim amadora com o xadrez, mas para mim foi o grande desafio que me fez crescer muito. Eu passar de 11 anos até 16, encontrando de vez em quando encontrava, eu ficava 5 minutos ali e já chamava ele para jogar, né? Eu ficava ali, chegava na casa da minha tia, chamava ele para jogar e ele sempre jogava. Então essa motivação é muito boa. Você vê nessa proporção do Anand, que é o país inteiro, está aparecendo na televisão, e aí motiva muito mais gente ao mesmo tempo, né? O resultado está aí, né? Esse monte de GM com. É, a minha experiência assim foi com meu pai. Meu pai que era essa pessoa que eu sempre jogava e sempre perdia, sempre jogava e sempre perdia. Mas de alguma forma eu estava realmente aprendendo ali, que ele ensinava muito essa parte básica ali do desenvolvimento, né, e etc. E aí quando eu fui para a escola e que eu fui jogar, eu já tinha toda essa bagagem que eu nem sabia que tinha, né? E aí Uhum. na escola me destaquei quando teve campeonato e etc. E aí que eu entendi que eu sabia, eu nem sabia que eu sabia que era diferente, assim. Pra mim eu só jogava com Uhum. meu pai, né? Você já Então estava é a mesma. assimilando conceitos, né? E não É, sabia o tanto que eles eram importantes, né? Que sim, depois, conceito de domínio do centro é para a vida isso, toda, né? isso. É, É o conceito. a gente tá se encaminhando para o fim. Eu quero agradecer por você ter doado seu tempo para nós e para todos os ouvintes. Foi muito gratificante te ouvir, assim, porque talvez você não saiba, mas eu tinha uma admiração, né, por você quando eu ia pro BCX e etc. Meu pai sempre falava muito de quem estava ali, quem era, qual era a importância, etc. Então é muito gratificante estar tendo essa conversa agora. E assim, é incrível como você conseguiu passar. Eu espero que os ouvintes também tenham sentido a mesma coisa. A paixão, porque eu sou muito apaixonada por xadrez, eu gosto muito, mas você transmitiu pra gente assim Hum. uma paixão tão grande e com tanto amor assim por toda a beleza do xadrez, não só pensando em rating ou em ser o melhor jogador, mas no quanto isso traz de benefício pra gente, né, como pessoa mesmo. Uhum. Então, eu fiquei muito feliz. E aí, a gente se encaminhando pro fim, eu pergunto o que que você daria de conselho, assim, para quem está começando nesse mundo e também para você dar suas palavras finais sobre o que você quiser. Bom, eu agradeço bastante a oportunidade, né? Também admiro bastante o trabalho de vocês, né? Na organização do xadrez, e também especialmente no xadrez feminino, né? Que olha, coisa fantástica, como está ganhando espaço. Eu que sou de uma época que tinham pouquíssimas mulheres quando eu comecei a jogar, né, xadrez, né? E hoje a gente vê que é graças também ao trabalho de vocês, né? Que está
que está popularizando, né? As pessoas estão vendo que o xadrez é uma atividade para a família toda, né? E o xadrez pode ser um ponto até de união, até de mostrar que uma atividade que tanto o homem como a mulher podem fazer de igual para igual, isso aí é muito educativo, e tanto a criança como o adulto podem fazer também. Às vezes a criança faz melhor que o adulto, então isso aí também é muito didático, né? Essa democracia que o xadrez representa, né? O deficiente físico, o deficiente visual podem se juntar, né? E o conselho que eu dou, né? Não sei se é um conselho, mas se surgir uma paixão, vai fundo, né? Porque é um mundo tão amplo, né? Um universo tão infinito para a gente, que vai alimentar a pessoa a vida toda. Então, se gostou, é o que eu falo sempre. Se gostou da atividade, dedicando e jogando torneios, vai crescer, vai aprender cada vez mais e vai, com isso, apreciar cada vez mais o xadrez, né? Então, no fundo, não é só a questão de resultados, os resultados são consequências, né? A gente deve mergulhar mesmo, né, nesse universo, né? E agradeço bastante aí, e está de parabéns aí o Exclama Duas, já conhecia, já tinha assistido, e sucesso aí no podcast aí. É outro formato também fantástico, né? Que hoje que eu estou vendo, conhecendo mais que tem a versão, né, de áudio, isso aí é muito legal, né? Mais uma forma de espalhar, né? Você espalha o vídeo e tem o áudio também, isso aí enfim, é o trabalho de vocês, estou acompanhando aí, estão de É, parabéns. obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Adriano. Muito Beleza. obrigada.